É chocante as notícias que eu vou trazer para vocês a partir de agora em pleno domingo, tá bom, gente? Saber que um general, um dos homens mais poderosos do nosso Brasil, que é próximo a Bolsonaro, tentou e arrumou a tentativa de assassinato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes é assustador, tá bom? Por quê? Porque ele confessou, ele acaba de falar toda a verdade, ou confessar o plano que eles tiveram para tirar a vida do presidente Lula. Gente, é assustador isso porque nós não esperávamos, né, que uma pessoa que estaria trabalhando em proteger a população brasileira seria um dos organizadores da morte do homem mais importante do Brasil, que é o presidente da República, independente de que partido ele seja. Eu vou trazer para vocês então os detalhes e o que disse esse general, e com certeza vai ficar preso durante muito tempo. É a situação que nós estamos acompanhando aí nos últimos meses, né? Onde vários foram presos e em decorrência daquela tentativa de tirar a vida do presidente Lula e também do Alexandre de Moraes. Vocês com certeza já ouviram essa história, também vou trazer para vocês nesse mesmo vídeo, tá bom, gente? A briga entre o Trump e o Lula, tá? E parece que o Brasil está conseguindo vencer esse momento. E o Trump realmente vai ficar como o bobo da corte dessa história toda. Preparem o coração porque as informações são muito importantes a partir de agora. Vamos direto a Brasília ver a confissão desse general que com certeza não deveria estar no posto que está porque tentou tirar a vida de um presidente do Brasil. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos mais de 572 mil inscritos, mais de 173 milhões de visualizações. Quem é o general que admitiu ser autor do plano para matar Lula e Moraes? Ao Supremo Tribunal Federal, o general Mário Fernandes negou ter compartilhado o documento e disse que conteúdo não passou de pensamento digitalizado. Ou seja, ele disse que houve realmente a história, mas que não saiu do papel. Imagina se tivesse saído do papel. Hoje o Lula, o Alexandre de Moraes e outros representantes do Brasil não estariam aqui para contar essa história. O general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Previdência no governo Jair Bolsonaro, do partido PL, admitiu essa semana, durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal, ter idealizado o chamado Plano Punhal Verde Amarelo. O documento previa, segundo a Polícia Federal, o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Fernandes disse que o plano não passava de um pensamento seu e um estudo de situação que foi digitalizado. Ele nega ter apresentado o documento a qualquer pessoa. Esse arquivo digital nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado, um compilar de dados, um estudo de situação meu, uma análise de riscos que eu fiz e, por costume próprio, resolvi digitalizar. Não foi apresentado a ninguém e nem compartilhado com ninguém, disse. Fernandes também confirmou ter imprimido o documento. Segundo ele, a impressão foi apenas para que pudesse ler melhor e não forçar a vista. Ele alega ter rasgado o plano logo em seguida. General da Reserva, Mário Fernandes iniciou sua carreira militar em 1983, na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Em 2016, Mário Fernandes foi promovido a general de brigada e chefiou o comando de operações especiais, os chamados Kids Pretos, até 2020. Em 2020, foi para a reserva e assumiu o cargo de secretário executivo do então ministro Luiz Eduardo Ramos, Secretaria-Geral da Previdência, no governo Jair Bolsonaro. Ele chegou a comandar a pasta interinamente quando, durante uma reunião no Palácio do Planalto, em julho de 2022, discutiu estratégias golpistas para viabilizar a permanência de Bolsonaro no governo.
O militar também foi assessor do deputado federal Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. O militar era atuante no governo Bolsonaro. Segundo o relatório da Polícia Federal, ele seria um dos nomes mais radicais envolvido na tentativa de golpe de Estado no país e era influente nos acampamentos após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele chegou a ser preso em novembro de 2024, suspeito de ter elaborado um plano para matar autoridades. A Polícia Federal deflagrou uma operação que revelou o plano para matar autoridades em novembro de 2024. Segundo as investigações, o grupo, formado em uma maioria por militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, tinha como alvo Alckmin, Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, gente, os assassinatos eles foram planejados para ocorrer em 15 de dezembro de 2022, 3 dias após a diplomação do petista no Tribunal Superior Eleitoral. A ideia era envenenar os alvos. Além disso, o plano previa instituir o Gabinete Institucional de Gestão da Crise, que deveria ser ativo em 16 de dezembro de 2022. Também foi previsto a atualização de um arsenal de guerra com pistolas, fuzis, metralhadoras e um lança-granada. A operação revelou ainda que Moraes era monitorado constantemente. Mas, o plano deles saiu pela culatra, gente? E a morte de Lula, Moraes e o vice-presidente Alckmin não aconteceu. Gente, o estilo durão do Lula pode fazer Trump recuar em tarifas, diz um professor. O estilo firme e durão de Lula nas negociações com os Estados Unidos pode fazer o presidente Donald Trump ceder na aplicação das tarifas de 50% que devem começar a valer em 1º de agosto, disse Beto Vasques, professor da FESP-SP, em entrevista ao Wall News, primeira edição de hoje, no canal UOL. Segundo o professor, Trump nunca escondeu que valoriza os líderes mais durões nas negociações, como o presidente russo Vladimir Putin, por exemplo. Diante disso, Lula age corretamente a poucos dias do início da taxação de 50% para todos os produtos brasileiros previstos para a próxima sexta-feira, dia 1º. Trump é uma criatura muito instável, mas que valoriza, e sempre falou isso, os tipos durões. Ele despreza gente que se humilha, como o Zelensky, como o próprio Javier Milei, que voluntariamente vai abanar o rabinho. Agora, figuras como Putin, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, o próprio Xi Jinping, ele respeita por serem durões, então sempre fica com essa estratégia até o último minuto. O governo brasileiro está atuando, não pediu prorrogação, nem se humilhou na Casa Branca, jogou com um perfil de ser duro. E será que vai funcionar, gente? Será que a estratégia do Lula vai funcionar? Porque esse 50% está acontecendo, Dizem que é mais por causa da tentativa do Trump de tentar salvar o Bolsonaro da prisão, Se é isso realmente ou não é, nós vamos ficar sabendo em breve, mas claro, 50% de taxação prejudica não só os Estados Unidos, mas o Brasil também, porque os americanos vão pagar preços maiores pelos seus produtos, principalmente aqueles que saem do Brasil, como suco de laranja ou café. E quem quer pagar mais por café e suco de laranja? Ninguém quer, gente? Então está acontecendo uma manifestação muito grande dos grandes empresários ali dos Estados Unidos para que essas taxações não aconteçam, porque acabará prejudicando o próprio povo americano, que já vive com muito pouco dinheiro. O americano tem um salário bom? Tem, mas o custo de vida é muito alto e acaba fazendo com que eles não tenham qualidade de vida, gente? Eu sei disso muito bem por ter morado tanto tempo nos Estados Unidos. Deixe aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham dessa forma de Lula fazer política, ser durão. Agora, gente, esse general realmente me deixou assustado, E por pouco Lula não perde a sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!